Mais uma noite que nós estamos aqui com essa live, culpando o nome do Senhor, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso. Vamos declarar nessa noite que Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é o grande eu sou. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nessa hora você possa abrir o teu coração e declarar que Tu és grande. Declarar que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Sim, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, bendizemos a beleza da Tua santidade. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, que é poderoso e incondicional. Declaramos que Tu és santo, que Tu és santo, que Tu és rei, que Tu és grande, Senhor. Tu és poderoso, aleluia. Bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Quero estar perto de Ti, Senhor. Do Teu amor, sem tristeza, quero ouvir vozes e anjos do céu cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, Digno de receber toda a honra e glória, digno de toda exaltação, de todo louvor, digno de toda adoração. Majestoso Tu és, Senhor, majestoso, digno de toda honra, de toda glória. Declaramos essa verdade a Ti, Senhor. quero estar perto, estar ao Teu lado, amando o pecado, mas não ao pecado. Quero ver nossos seres voltando a viver, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e és digno, poderoso, o grande eu sou.
declaramos a tua verdade nas nossas vidas. Declaramos mais do que tudo, mais do que tudo, mais do que tudo, amamos estar na tua presença, Jesus. Mais do que tudo, Senhor, nós amamos estar na tua presença. O Salmo 71 diz: Senhor, em ti confio, nunca seja eu confundido. Livra-me, Senhor, na tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu, Senhor, a minha habitação forte, a qual eu posso recorrer continuamente. Deste o mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Aleluia! É nessa verdade que nós declaramos que não seremos abalados, não seremos confundidos. As circunstâncias podem até descer ao contrário, mas a nossa firme confiança, a nossa fé que é inabalável, Rei, a sua fé tem que ser inabalável no Senhor. Tu és, Senhor, a nossa rocha, tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós confiamos em ti, Jesus. Aleluia. Mas
confiamos no Senhor, faremos menção do nome dEle. Tu és, Senhor, a nossa rocha, a nossa salvação. Tu és o nosso socorro, Pai, bem presente no dia da angústia. É por isso que nós não desfalecemos, é por isso que nós não nos abalamos, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor, e sabemos que tudo que estamos vivendo, este momento, querido, é um plano maravilhoso do Senhor. Esse é um plano maravilhoso, é um plano perfeito, nós sabemos que por muitas vezes passamos tantas adversidades e não entendemos o propósito dele. Nós não entendemos o que ele está fazendo, o que ele está vivendo, mas nós podemos entender que tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte do processo maravilhoso, querido. Você pode às vezes não entender esse processo, mas cabe a nós passarmos e declararmos que ele é maravilhoso, que esse plano é lindo, que esse plano é perfeito. Ei, não murmure mais, apenas adora ao Senhor, declarando que esse plano, desde a fundação do mundo, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu por mim e por você, quando ele morreu naquela cruz do Calvário, querido, não há outro plano maravilhoso, não há outro plano. Aleluia. Resgate, salvação, encher seu coração, no palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer no plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Diga, Jesus! Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Obrigado por me ajudar. Para salvar, para nos ensinar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele hesitou. Palco do amor, dor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu.
noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Cristo Jesus nos seja multiplicada a todos aqueles que nos acompanham, que estão conectados conosco em adoração, nesse espírito de adoração a Deus nesta noite, nesta celebração de domingo. Nós queremos, juntamente com vocês, nós daqui, vocês aí, celebrar o Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Há uma frase que foi postada recentemente pelo teólogo batista e pastor Ed Renekiewicz, que diz assim: virtual não é oposto de real, virtual é o oposto de presencial. O fato de eu e você, especialmente vocês que estão em casa, estarem acompanhando através de uma transmissão virtual, não significa que não seja real. É real porque nós estamos unidos, nós daqui, vocês aí, e todo o Brasil está unido em adoração ao Senhor. O fato de não estarmos reunidos no mesmo lugar físico para as celebrações deste domingo não significa que estamos impedidos de viver experiências profundas com Deus e também uns com os outros. O fato de nós não estarmos no mesmo lugar físico não significa que não podemos ter experiências com o Senhor. Nós te conclamamos a unir a fé, a unir o coração nesse mesmo Espírito conosco, em celebração ao Senhor, porque uma vez mais eu vos afirmo: virtual não é o oposto de real, virtual é o oposto de presencial. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesses dias em que estamos vivendo. Quero ler a palavra do Senhor no Evangelho escrito por Mateus. Mateus no capítulo 1, a partir do versículo de número 23, versículo 18, diz acerca do nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Entretanto, ponderava nessas coisas, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O versículo 23 deixa muito claro a referência profética acerca deste menino que nasceria e nasceu, cujo o nome que seria dado a ele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos aqui uma declaração de Mateus, nas páginas iniciais do seu registro, do seu Evangelho, falando acerca que Jesus seria o nosso Deus conosco. Gostaria de ler também Mateus, o último capítulo, o versículo 20, a parte B, que diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui é o Emanuel encarnado que está deixando as suas recomendações antes da sua ascensão aos céus, ao colégio apostólico, ao grupo dos discípulos que o seguiam. E ele disse a eles: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essa narrativa bíblica, porque nesta noite nós temos uma instrução profética da parte de Deus para todos nós, diante destas adversidades que estamos vivendo nesse tempo atual. Viva a profecia bíblica. Esta é a mensagem do Senhor para a sua vida nesta noite. Viva a profecia bíblica. Que profecia? Esta profecia, a profecia que
temos recebido através da declaração evangélica de Mateus, que Deus está conosco em Cristo. Uma profecia expressa na expressão Emanuel, Deus conosco. Nós temos esta profecia, e toda profecia se trata de uma promessa, e nós temos esta promessa de que o Senhor estaria conosco. O anjo notificou isso naqueles dias através do sonho, e a própria declaração de Jesus diante da sua ascensão aos céus, aos seus grupos de discípulos, ao seu grupo de homens e mulheres que o seguiam foi: eu estarei com vocês, eu estarei convosco todos os dias. Isso significa dizer que eu e você não estamos sozinhos. Isso significa dizer que nós não enfrentamos as realidades de adversidades, de dificuldades sozinhos. Isso significa dizer que há um Deus que está conosco, igreja. Há um Deus que está conosco. Nós não estamos sozinhos diante dessas adversidades, mas Deus está conosco. É interessante falar que um pastor americano, o pastor Dick Woodward, ele estabelece 3 níveis de maturidade no relacionamento com Cristo, porque nós sabemos que Deus está conosco em Cristo. Pois bem, nós temos 3 maneiras de se relacionarmos com Cristo, conforme a declaração desse pastor americano. Ele diz que nós nos relacionamos através da expressão por Cristo. Por Cristo significa tudo o que recebemos referente à salvação e às bênçãos espirituais. Por Cristo. Mas não há apenas por Cristo, há também a forma de se relacionarmos através da expressão em Cristo. E em Cristo nós temos uma união com Ele, Jesus, a fonte de tudo que precisamos para seguir. Nós temos por Cristo, em Cristo, e também temos para Cristo, que refere a nossa motivação para viver por Cristo e em Cristo. Como já vos disse, Deus está conosco. Nós estamos com Deus em Cristo. E se estamos com Deus em Cristo, há um texto bíblico relatado pelo apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, que afirma categoricamente que Cristo em nós há uma esperança de glória. Há uma esperança de glória para todos aqueles que estão em Cristo. E eu e você somos igrejas do Senhor. Nós estamos em Cristo. Você que me ouve, você que participa desta celebração na ambiência da sua casa, sinta-se confortado por esta palavra. Sinta-se consolado por esta palavra. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados do Emanuel, Deus conosco. Nós estamos vivendo a vida em Cristo, e em Cristo há esperança para nós. Paulo disse categoricamente: Cristo em vós, esperança de glória. O mesmo apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, vai falar acerca desta realidade, que eu e você não estamos numa perspectiva cristocêntrica desesperançosos, mas eu e você, por estarmos vivendo a realidade da vida em Cristo, estamos vivendo de esperança. Paulo disse no capítulo 4, versículo 10: ora, e para esse fim labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Temos posto a nossa esperança. A nossa esperança não está em previsões humanas. A nossa esperança não está baseada em argumentações humanas. A nossa esperança está no nosso Deus. Coloque a sua esperança no seu Deus. Coloque a sua esperança no Deus que te salvou, do Deus que te transportou do império das trevas para o reino do seu Filho em amor em Jesus. A minha, a sua esperança está em Cristo. Paulo disse isso claramente a Timóteo. Temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E é sobre esta realidade que eu vos falo. Viva a promessa bíblica, viva a profecia bíblica, traga ela para a realidade da sua vida e viva ela,
intensifique ela. Que realidade, Marcos? A realidade de que não estamos sozinhos, a realidade de que estamos vivendo com Cristo e que em Cristo há uma esperança. Não permita que a chama da esperança se apague no seu coração. Por pior que seja a notícia, por pior que seja o momento, por mais crucial, difícil que seja a realidade da ambiência, em decorrência dos isolamentos que estamos vivendo nesses dias, em decorrência desta pandemia que está assolando nações, que está assolando o planeta, mas independente de tudo isso, não permita que tais realidades odiernas venham retirar de mim, de você, a verdade da palavra, a verdade de que há uma promessa bíblica, que não estamos sozinhos, mas que Cristo está conosco, e que em Cristo, eu e você, temos esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Somos portadores da presença divina. Atos capítulo 1, versículo 8 diz acerca disso. Somos portadores da presença divina. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos portadores da presença divina. E essa presença divina, ela opera em nós. Ela opera em nós, ela age em nós. Ela age em nós, ela age através de nós. Logo, é esta presença divina que age em nós, que nos faz viver esta esperança, que nos faz desfrutar desta esperança. Sim, o Espírito Santo, como uma chama que queima e que não deve ser apagada, como uma referência paulina de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Não permita que diante dessas adversidades a chama do Espírito se apague, e em especial a chama da esperança. Sim, a chama da esperança que há em Cristo Jesus. Não permita que ela se apague, porque se o Espírito está em mim, se o Espírito está em você, esta chama ela deve permanecer viva. Ela deve permanecer viva, e não apenas em nós, mas também através de nós. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a não apenas a viver a esperança que há em Cristo, não apenas a viver esta promessa bíblica, esta profecia cristocêntrica para mim e para você, de que nós temos esperança em Cristo, mas eu te convido a compartilhar a esperança. Esses são dias em que homens e mulheres estão compartilhando desesperança, estão compartilhando momentos de desesperança, estão compartilhando expressões de desesperança, estão compartilhando tudo aquilo que é contrário à esperança. Mas eu e você somos convidados pela palavra do Senhor a viver a esperança que há em Cristo e a compartilhar essa esperança que há em Cristo. Na ambiência da sua casa, diante daquilo que você tem ouvido da mídia televisível, da mídia, seja através da mídia que está virtualmente nos comunicando a realidade da nação, a realidade da nossa cidade de Araras, a realidade do estado de São Paulo e de outros estados da nação brasileira, independente daquilo que está sendo colocado diante dos nossos olhos, mas que nós possamos permanecer firmes e manter firme a esperança que há para nós em Cristo Jesus. Sim, diante da adversidade, eu e você precisamos manter firme essa esperança. Não permita que a esperança se apague. Mantenha ela viva. Compartilhe a esperança. Você sabe, eu sou um profissional da saúde, que trabalho na linha de frente em relação ao atendimento de pacientes como enfermeiro. E essa é a minha esperança. A esperança em Cristo, de que nós iremos passar esse momento, a esperança em Cristo que não estamos sozinhos, a esperança em Cristo que nós vamos em Cristo superar essas adversidades, mas nós precisamos manter a chama da esperança acesa. Não deixe essa chama morrer na sua casa, meu irmão, não deixe essa chama morrer na sua relação familiar, meu irmão, mas que esta chama de esperança gerada pelo Espírito, ela possa cada vez mais incendiar a sua vida. A Bíblia nos fala de um homem que passou por um momento bastante difícil na sua jornada, um homem de Deus, um homem que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, Paulo.
e por conta do seu chamado, ele teve que ser levado até a cidade de Roma. Mas durante a sua ida até Roma, através de navios naquele tempo, ele sofreu um náufrago. Ele sabia que aquele náufrago, ou naufrágio, seria perigoso, seria uma situação difícil. E é por isso que em Atos 27, versículo 20, Lucas, aquele que narrou a história de Atos dos Apóstolos, ele vai destacar que diante daquela adversidade, diante daquele naufrágio, aqueles homens perderam a esperança. Paulo vai dizer que a esperança foi dissipada do coração deles. Até mesmo do apóstolo Paulo, a esperança foi dissipada. Todavia, diante daquela adversidade, o apóstolo Paulo recebeu a visitação do anjo de Deus. Ele recebeu a visitação do anjo de Deus, que trouxe uma palavra profética a ele, do interesse dos céus, de que Paulo chegasse até Roma, que era propósito de Deus, que era desejo de Deus, que era vontade de Deus que Paulo chegasse até Roma. Então aquele náufrago jamais impediria o propósito de Deus, jamais impediria aquela vontade de Deus que Paulo chegasse em Roma e estabelecesse a administração do Evangelho naquela cidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo naquele dia, mesmo diante daquela situação, com esta palavra profética, reacendeu a esperança no seu coração, porque ele entendeu que o navio iria perecer, ele entendeu que a viagem seria difícil, ele entendeu que muitas coisas aconteceriam, mas eles não perderiam a sua vida. Eles iriam parar em uma ilha, como pararam na ilha de Malta, e depois dali eles pegaram outro navio e Paulo chegou até o seu destino. Mas é interessante falar que aquilo que veio a Paulo como instrução profética naquele dia, diante daquela adversidade, gerou no coração dele esperança, e ele compartilhou essa esperança com aqueles que ali estavam com ele. Paulo não apenas permitiu viver a esperança que veio a ele através da instrução do Senhor, mas ele se tornou esperança, trouxe uma palavra de esperança. E é o que eu vos faço nesta noite. Eu compartilho com vocês uma palavra de esperança, dizendo a vocês: não permita que a circunstância neutralize ou dissipe a sua esperança. Acredite e confie nas promessas de Deus e no propósito de Deus para nós, sua igreja. Acredite e confie nas promessas de Deus e no seu propósito para nós. Há uma expressão do salmista, no Salmo 39, no versículo de número 7, que falou muito ao meu coração. O que o salmista diz no Salmo 39, no versículo 7, é a seguinte declaração: e eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero. O que você tem esperado diante desta problemática da vida? O que você tem esperado diante dessa adversidade, diante desta pandemia? O que nós temos esperado? Nós precisamos declarar como esse salmista declarou: Tu és a minha esperança. Declare isso na sua casa, declare isso aos seus filhos, declare isso, mulher, ao seu esposo, declare isso, homem, à sua esposa, declare isso em família, declare isso onde quer que você esteja. Declare: Tu és a nossa esperança, Jesus. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa esperança, e nós precisamos manter viva essa esperança. O mesmo Jesus disse em João 16:33 que nós viveríamos num mundo de aflições, todavia nós temos a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, e desfrutamos da sua vitória sobre o mundo. Preste atenção nesta verdade bíblica. Nós não desfrutamos da vitória de Abraão, nós não desfrutamos da vitória de Davi,
nós não desfrutamos da vitória de José, mas nós desfrutamos da vitória de Jesus, porque estamos vivendo em Cristo. Nós desfrutamos, como temos aprendido do nosso pastor David Magno, nós vencemos a vitória de Cristo. E é isso que Paulo diz, é isso que Paulo declara no seu saber apostólico, nas suas cartas apostólicas, como ele disse à igreja aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de número 57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. O mesmo Paulo disse a esta igreja, na sua segunda carta a ela, no capítulo 2, versículo 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Não significa que não haverá luta, não significa que não haverá adversidade, não significa que não haverá dificuldade, mas significa que em Cristo nós podemos vencer, em Cristo nós vamos vencer. Nós precisamos viver a profecia bíblica. Viva a profecia bíblica, viva o que a Bíblia tem falado acerca de mim, acerca de você, porque em Cristo nós temos esperança. Eu finalizo a ministração desta noite trazendo algumas recomendações bíblicas acerca sobre a esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4 nos fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, nós vemos que podemos ter esperança no nosso Deus. Sim, nós podemos ter esperança no nosso Deus, porque o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, viveram situações difíceis, viveram situações complicadas, viveram diante de situações embaraçosas, mas eles tinham esperança em Deus. O mesmo povo que tinha esperança que um dia sairia do Egito, 430 anos eles permaneceram lá, mas eles tinham esperança que eles iriam ser levados para uma terra que manava leite e mel, e por isso eles oraram, e a intervenção de Deus chegou sobre a vida deles. A mesma realidade sobre a vida de 3 meninos que não se curvaram perante a idolatria de Nabucodonosor, porque eles diziam: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, se Ele não quiser, não nos livrará. Mas existia uma esperança que eles poderiam ser livres, e eles foram lançados nas fornalhas, mas daquela fornalha não fez mal algum a eles. Por quê? Porque o quarto homem entrou dentro da fornalha, porque eles não estavam sozinhos diante daquela situação, como eu e você não estamos sozinhos diante dessa situação. Perceba que as páginas das Sagradas Escrituras vai nos retratar, vai nos relatar diversas situações em que homens, mulheres e famílias e povos viveram a esperança proposta. E é sobre isso que Deus está falando comigo e com você, que a paciência e consolação das Escrituras gere no meu e no seu coração esperança. Permita que esta mensagem gere esperança no seu coração. Colossenses 1:23, Paulo vai dizer: não vos moverdes da esperança do Evangelho. Não vos moverdes da esperança do Evangelho. Há uma esperança do Evangelho de Cristo, e Paulo está dizendo: não saia da esperança que está proposta no Evangelho. Não deixe de viver o Evangelho de Cristo. Não deixe de viver a esperança que está proposta no Evangelho de Cristo. O mesmo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, na sua primeira carta, ele disse: Jesus Cristo, esperança nossa. Como eu já vos disse, a nossa esperança está em Jesus. A sua esperança, a minha esperança, igreja, está em Jesus. E você que nos ouve,
que talvez ainda não se rendeu a Cristo, talvez seja o tempo, talvez seja a noite propícia para isso. Se renda a Ele, porque em Cristo há esperança para mim e para você. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, mesmo o apóstolo Paulo diz: esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus e Pai, diante de nosso Deus e Pai. Perceba que são declarações semelhantes, são declarações parecidas, porque foram cartas enviadas a diversas igrejas em momentos diversos. Paulo não tinha um WhatsApp como eu e você para enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Paulo não tinha um e-mail como eu e você temos para enviar um e-mail, mas ele tinha as cartas. Então ele escrevia cartas e enviava para a igreja, e ele expressava aquilo que Deus tinha dado a ele, a esperança que existia para ele em Cristo, e ele expressava essa esperança para as igrejas naqueles dias. É por isso que nós vamos ver diversas declarações acerca de esperança nos seus escritos paulinos, conforme eu estou apresentando, porque Paulo sabia, como eu e você precisamos saber e crer: Cristo Jesus é a nossa esperança. E Ele nos convida, como convidou Timóteo no capítulo 6, versículo 17, na sua primeira epístola: pôr a nossa esperança em Deus. Eu te convido a pôr a sua esperança em Deus. Não ponha a sua esperança em nada mais, nada menos do que em Deus, em Cristo. Esta pandemia do coronavírus está mostrando claramente que não é uma questão financeira, não é uma questão de etnia, não é uma questão de pertencer a um continente europeu ou asiático ou americano. Esta pandemia está mostrando que todos nós somos iguais, estejamos aqui ou estejamos lá. Esta pandemia está demonstrando que tanto como pessoas de baixo poder aquisitivo, quanto pessoas de maior poder aquisitivo também estão sendo alcançados, também estão sendo infectados. E o que eu estou querendo dizer, que todos nós somos iguais, mas nós podemos viver a esperança que está proposta a nós em Cristo. Não coloque a sua esperança em nada mais, nada menos do que em Cristo Jesus. É o que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17: pôr a nossa esperança em Deus. Mas ele também faz uma recomendação à igreja que estava em Roma. Muito antes de chegar a Roma, ele escreveu aos romanos. Ele escreveu aos romanos dizendo até que tinha desejo de estar com eles, de dividir um dom espiritual mutuamente, ele com os romanos. Mas ele não pôde, naquele período, ir a Roma. Mas ele escreveu aos romanos. Ele não pôde estar com eles. Ele não pôde estar com eles. Talvez como eu não estou podendo estar com você, talvez como você não está podendo estar comigo, em decorrência do isolamento social que estamos vivendo nesses dias. Mas ele escreveu algo que me chama a atenção, mesmo sem estar com eles lá, da onde ele estava. Ele escreveu no capítulo 12, versículo 12, dizendo a eles: alegrai-vos na esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Parece uma utopia, parece algo impossível, algo improvável, mas é o que Deus está dizendo a mim e a você nesta noite, nesta instrução profética. Alegre-se na esperança, não se entristeça, mas se alegre na esperança, porque a minha e a sua esperança se chama Jesus, e em Jesus nós podemos nos alegrar. Alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. E o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, ele fala sobre retermos firme a nossa confissão de esperança. Eu e você somos a igreja do Senhor. Eu e você somos o povo exclusivo, adquirido pelo apreço de sangue. Eu e você somos o sacerdócio real de Cristo na terra.
E nós precisamos, e nós vamos viver esta profecia bíblica, e nós vamos reter firme a confissão da nossa esperança, porque esta é a minha esperança, e esta deve ser a sua esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo escreveu aos Tessalonicenses recomendações apostólicas no final da sua primeira epístola. E além dele dizer: não apagueis o Espírito, no versículo 19, não apagueis o Espírito, mas no versículo 20 ele diz algo também de suma importância: não desprezeis as profecias. Não desprezeis as profecias. Meu irmão, minha irmã, não despreze essa profecia bíblica. Não despreze a profecia de Emanuel, do Deus conosco. Não despreze a profecia bíblica que Cristo em vós é a esperança da glória. Não despreze aquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Não despreze a profecia bíblica. O apóstolo Pedro, nos seus escritos pedrinos, nos diz que nenhuma profecia humana, nenhuma profecia aconteceu, melhor dizendo, por vontade humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, falaram da parte de Deus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Isso significa dizer que a profecia bíblica é Deus falando comigo e com você. A palavra é a maior profecia que nós temos para as nossas vidas. A palavra de Deus é a maior profecia que temos para a nossa vida. E a palavra está dizendo que eu e você não estamos sozinhos. A palavra está dizendo que Emanuel está conosco. A palavra está dizendo que em Cristo há esperança para mim e para você. Alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Alegre-se, porque há esperança. Há esperança para esta cidade, há esperança para esta nação, há esperança para o planeta Terra. Cristo em vós, esperança de glória. E eu termino esta mensagem com esta declaração bíblica e profética para o seu coração: Cristo em vós, esperança de glória. E eu finalizo orando: Senhor, nosso Pai, Pai nosso, abençoa aqueles que estão conosco conectados. Abençoe a equipe reduzida que está presente nesse lugar. Abençoe a tua igreja, Senhor, que a tua igreja possa manter viva a esperança que há em Cristo, e que nós não venhamos apenas manter viva esta esperança, mas que nós possamos compartilhar dessa esperança com todos aqueles que estão desesperançosos nesses dias. Senhor, produz esperança em nós, produz esperança através de nós. Sim, Senhor, produz esperança neste pai, nesta mãe, produz esperança neste filho, nesta filha, produz esperança nesta família, produz esperança nesta cidade de Araras, produz esperança nesse estado de São Paulo. Traz a esperança de Cristo para esta nação brasileira, para esta nação que tem estado diante de Ti, Senhor. Traz esperança para este mundo, porque o Senhor é a nossa esperança. Como o salmista diz, o Senhor é a nossa esperança. Como ele declarou no Salmo 39, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Senhor, a nossa esperança está em Ti. Nós declaramos, Senhor, e nós proclamamos: a nossa esperança está em Ti, Jesus. Tu és a nossa esperança. E graças te damos por esta noite, graças te damos por esta celebração. Que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e que em todos seja gerada a esperança viva, a esperança que
em Jesus. Deus os abençoe.